Olá pessoal, bem-vindo ao canal Genki Japão, continuando a série de vídeos Jornada JLPT. Hoje eu vou falar como aprender Hiragana e Katakana. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe com as pessoas também que estão aprendendo Hiragana e Katakana. Bom pessoal, então começando explicando o que é a língua japonesa. A língua japonesa ela tem sons. Esses sons são representados por uma forma de escrita. Temos a escrita romana, que é o que chama de Romaji, que nada mais é do que o nosso próprio alfabeto, né? A gente coloca aqui no som romano, né? A gente tem o R e o O, fala o som RO, MA faz o MA, NA, NA. Então é assim que a gente fala os sons do japonês, transforma em escrita romana, no nosso alfabeto comum do português. E além disso, nós temos o hiragana, katakana e kanji. O que é essas formas de escrita? Por exemplo, o hiragana e o katakana, eles são nada mais que um símbolo com um som. Então, por exemplo, aqui temos o hiragana. O ri, ele é representado por esse símbolo. E aí temos o ra, que é representado por esse símbolo. O ga por esse símbolo e o na por esse símbolo. Então, aqui temos escrito em hiragana a palavra hiragana. Assim como o katakana, nós também temos um símbolo para o ri, um símbolo para o ra, um símbolo para o ga e um símbolo para o na. Então, mas então tem dois símbolos para o mesmo som? Sim, porém tem usos diferentes. O katakana ele é usado para falar de palavras estrangeiras no som japonês. Então, sempre que você vê o hiragana, geralmente é por causa que é uma palavra estrangeira escrita com sons do idioma japonês. Ou também pode ser usado para dar enfoque em alguma palavra, ou usado em onomatopeias. Para quem gosta de mangá, é muito comum as onomatopeias estarem escritas em katakana. E temos o kanji, que nada mais é que um símbolo com uma letra, com um som e um significado. Então vocês vão ver que diferente aqui do hiragana, que está escrito com cada letra com um símbolo, aqui tem três símbolos. Porém, esse símbolo é de hira, esse símbolo é de ga e esse símbolo é de na. E eles têm um significado. Assim como o kanji, a palavra kanji também tem só dois símbolos. O símbolo do kan e o símbolo do ji. E daí cada letra tem um significado. Mas óbvio, não vou entrar nesses detalhes agora, pois isso é mais pra frente. O importante é você saber que existem essas formas de escrita. Então aqui um exemplo. Por exemplo, o nome Patrícia. Se a gente no português a gente pode soletrar e dividir o nome nas formas, por exemplo, só pelo som Patrícia. São 4 sílabas, nós temos 4 vogais, 4 consoantes. Porém, no japonês, a gente tem que separar pelos sons do idioma japonês. Então, temos o pa, to, ri, shi, a. Então, são 5 sons. E se a gente tiver que escrever esse nome, nós escrevemos em katakana, pois não é uma palavra japonesa, é um nome estrangeiro. E cada som vai ser um símbolo. Temos o símbolo do pa, o símbolo do to, o símbolo do ri, o símbolo do shi, o símbolo do a, escrito em katakana. Patorisha. Então, entendam então que no japonês nós temos que usar os sons característicos do idioma e o hiragana e o katakana para transformar esses sons no símbolo e vice-versa. Numa prova JLPT você vai ter que ler exatamente esse símbolo e extrair o significado da palavra. Agora nós vamos ver os símbolos do hiragana. Então aqui está todos os símbolos do hiragana e suas formas e a sua forma de organização. Um ponto importante para vocês lembrarem é essa sequência, porque isso vai ser muito importante para ficar mais fácil vocês lembrarem os sons do japonês. Então é a sequência das vogais A, I, U, E, O, porque isso, diferente do português que é A, E, I, O, o japonês eles fazem essa sequência A, I, U, E, O. E ficar atento que o som, né, não tem uma variação, que nem o E pode ser E, o O pode ser O, o A pode ser A. Então, simplesmente é tudo um som único. A, I, U, E, O. E aqui na coluna nós temos essa outra sequência que é o A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa.
Então, fazendo a intersecção das linhas com as colunas, a gente tem os sons do idioma japonês, que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, aqui na coluna A é o próprio A, I, U, E, O. Porém, na coluna K, fazendo intersecção com as linhas, a gente entra nos sons dessa coluna, que ficam Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Do Sa fica Sa, aqui não é Si, é Shi, é o único que tem som diferente, por isso está em verde, então é Sa, Shi, Su, Se, So. No Ta fica Ta, Chi, Tsu, Te, To. No Na fica Na, Ni, Nu, Ne, No. No Ha fica Ha, Hi, Fu, He, Ho. No Ma fica Ma, Mi, Mu, Me, Mo. No Ya fica Ya, não tem na linha I. No U tem o Yu, não tem na linha E, fica, e aqui na linha O fica Yo. E aqui no Ra, Ri, Ru, Re, Ro. E aqui no A fica o A e O. Aqui no N nós temos um som característico de Quando ele junta com alguma outra palavra, ele fica que nem a palavra panda. Tem o PA e o N e fica pan. Aqui é a mesma coisa. Por coincidência, a palavra panda em japonês também, panda. Aí fica esse N no meio do PA e do TA para dar esse som entre a palavra. E além disso, algumas dessas colunas têm variação quando você põe esse símbolozinho aqui em cima do hiragana, que a gente chama de tenten. Então fica a coluna K fica Ga, aí fica Ga, Gi, Ku, Ge, Go. O Sa vira Za, aí fica Za, Ji, Zu, Ze, Zo. O Da fica Ta, Ji, Zu, Te, To. E o Ra fica Pa, Pi, Bu, Be, Po. E o Ra também tem mais uma variação, que quando põe essa bolinha aqui em cima, ele fica com som de Pá. Ele fica Pá, Pi, Pu, Pe, Po. Além disso, existe uma combinação da coluna Ya com algumas outros símbolos daqui do hiragana, que dá um outro tipo de som. Por exemplo, o Ki com a letra, com o símbolo do Ya, aí o Ya fica pequenininho, significa que esse aqui fica um som de Kya. Ou da mesma forma, a gente poderia combinar o Ki com o símbolo do Yo, por exemplo, ficaria Kyo. Então, essa é uma forma de combinação, mas só para vocês saberem que existe isso. Vocês não precisam se preocupar em decorar tudo isso, porque isso vai vir na prática, com o vocabulário, que é o método que vai ser em seguida. E além disso, nós temos o Tsu, quando ele é pequenininho, entre dois símbolos, ele serve para dar uma quebra na expressão da palavra. Então, por exemplo, aqui nessa palavra, que tem o símbolo do Ga, né, que está aqui em cima, do Ko e do U, como tem esse Tsu no meio, ele fica com uma quebra, em vez de você falar Gakko, você fala Gakko. Então ele tem esse Gakko, que é uma quebra na forma da pronúncia. E aí nós vamos pro katakana, que da mesma forma a gente pode lembrar aqui no A, I, U, E, O, Akasatana, Hamayarawa. Nós podemos lembrar de todos os símbolos, ver a organização dos símbolos na sequência. Isso daqui é para vocês terem como consulta. Vi uma palavra e não lembro. Peguem essa tabela e vejam na consulta qual que seria o símbolo correspondente com o som. Tá aqui esse no Na e no E, então é o Ne. Tá no símbolo do Ma e tá aqui no O, é o Mo. Então isso serve para consulta. Isso no começo é importante para vocês se familiarizarem com os formatos, mas com o tempo isso vai acabar sendo comum para vocês no dia a dia. Vocês vão deixar de consultar isso, mas o começo é assim mesmo, gente. Vocês vão ter que ir consultando e com o tempo vocês vão parar de consultar. Mas é importante que vocês conheçam essa sequência para lembrar os sons do Japão, do japonês, como que funciona na pronúncia. Como aprender? Ainda não nem falando do hiragana e katakana, mas sim como aprender.
Parece algo óbvio, mas na verdade a gente precisa entender como que o nosso cérebro funciona. Na verdade, o aprendizado exige esforço. Esforço do seu cérebro em criar conexões que vão ficar gravados nele, e com isso vai ser fácil para você ler um texto, porque tudo já está incorporado no seu cérebro. Mas para isso você primeiro precisa criar essas conexões. Como que a gente faz isso? Através do treino com vocabulários. Primeiro, antes de tudo, você tem que fazer a memorização, conectar o símbolo do hiragana e do katakana com o som. Isso para que, quando você leia um texto, você não precisa ficar procurando naquela tabela que eu mostrei. Esse aqui é o do do, esse aqui é o do ya, isso aqui é do uru. Não, o seu cérebro já vai estar incorporado. Então, primeiro você tem que fazer essa memorização. O segundo passo é usar, depois que você memorizou, incorporar isso com o vocabulário. Me pergunta assim, qual tema eu gosto que seria legal se soubesse palavras em japonês. Escolha esse tema e pesquise palavras em japonês e veja como se escreve em hiragana ou katakana. E isso você vai praticando no seu dia a dia. Misture as palavras, né, que você vê tanto em hiragana e katakana, para que você se acostume de uma mudança de katakana e hiragana. Porque afinal, no JLPT você vai ver tudo misturado. Não vai estar bonitinho, vamos falar só hiragana, depois só katakana. Não, vai estar tudo misturado. Então seu cérebro tem que se acostumar a fazer essa troca de hiragana para katakana. E por último, a repetição espaçada. A gente tem uma curva de esquecimento. Se você não força o seu cérebro a ter output de informação, basicamente ele esquece tudo que você aprendeu no mesmo dia. Então você tem que fazer repetição espaçada. Então, no mundo real, você vai ver o quê? Você vai ver hiragana e katakana misturado. E você tem que ter não só a capacidade de interpretar, falar que essa letra tem o som de do, essa letra tem o som de a, mas também a capacidade de falar que isso aqui é a palavra doa, que na verdade é uma palavra que vem do inglês door, e que em japonês eles falam doa, e aí significa porta. Então e aí aqui você tem uma parte em hiragana, que tá ni chui, a sentença inteira fica doa ni chui. Isso significa cuidado com a porta. Então não adianta você simplesmente saber o som se você também não tiver as palavras, o vocabulário incorporado no seu cérebro. A memorização é importante dos símbolos com som para que seu cérebro se acostume. E com o tempo você não vai usar mais a memorização, porque você já vai ter incorporado o vocabulário, que é muito mais importante numa prova JLPT para que você consiga realmente desenvolver a leitura. Então agora a gente vai falar um pouco dos métodos que eu descrevi. Primeiro passo, memorização. Então a gente tem que escrever o hiragana e associar com imagens. Escrever é obrigatório? Eu acho uma prática muito interessante para o seu cérebro se acostumar com o formato. Sinceramente, para mim, foi muito importante escrever. Então, eu sugiro que você faça a escrita dos símbolos do hiragana seguindo a sequência dos traços que ele é escrito. O hiragana ele tem uma sequência de escrita. Por exemplo, a letra A começa por esse traço superior, depois vem para esse traço na vertical e depois vem para esse traço contínuo, curvado. Então, eu vou deixar aqui na descrição um link onde você consegue ver todos os traços do hiragana. E nesse mesmo site você também consegue ver os traços do katakana. No primeiro dia, se acostume com o formato. No segundo dia, escreva por cima do pontilhado. Nos outros dias, foque em tentar o seu cérebro lembrar como que é o formato. Isso é com o intuito de forçar o seu cérebro a jogar a informação de dentro para fora, no papel. Então, você está tendo output, que a gente fala, né? Saída de informação. Isso vai ajudar o seu cérebro a reconhecer mais fácil no futuro, na hora que você estiver lendo alguma coisa. Então, primeiro dia de treino, faça só um reconhecimento. Segundo,
escreva, seguindo um pontilhado. Terceiro e quarto dia, escreva sem pontilhado, simplesmente escreva. E lembre, o foco não é letra bonita. Porque se existe um outro tipo de treinamento, a gente tem que ter exatamente o formato da letra em cima do pontilhado, e tem todas umas regras de caligrafia do japonês, que não é o foco desse treino. O treino é você lembrar o hiragana e o katakana para a prova JLPT e para os seus estudos. E uma outra prática muito interessante é a associação do hiragana e katakana com imagem. Então, por exemplo, a letra A, a gente pode lembrar que parece com uma âncora com um nó. Então você pode ver, tem a base, a parte vertical aqui da âncora, tem a base da âncora, e ele tem um nó ao redor aqui da base. E você lembra já que âncora começa com A. Então, a letra A você pode associar com âncora que começa com a letra A. Essa é uma forma de você lembrar. Então, quando você vê a letra A, você fala, isso parece uma âncora. Então, aqui tem o A de âncora. Óbvio, então, só atenção para não confundir o som do A com o som da palavra âncora, que começa com A. Aqui tem que lembrar que o som do japonês é bem direto, não tem variações, é A, I, U, E, O. Então, essa é a primeira técnica de memorização. Depois que você fez a técnica de memorização, a gente vai para o próximo treino, que é a parte da mistura. Mistura o que é? Vamos misturar as palavras, os sons do hiragana e katakana com vocabulário. E que você vai ler esse vocabulário. Vai ler devagar no começo, mas com o tempo você vai aumentar esse ritmo de leitura. Porque o seu cérebro vai se acostumar com essas palavras e você já vai reconhecer os símbolos com os sons. E, obviamente, se você escolher um tema que você gosta, vai ser até mais prático, você vai ter um pouco mais de prazer em poder aprender essas palavras de uma coisa que você gosta num idioma diferente. Então aqui eu tenho um exemplo, né? A gente tem algumas palavras escritas em hiragana e escritas em romaji, que é as letras romanas com o mesmo símbolo. Que é a tradução da palavra, porque aí você já está criando o seu vocabulário. E muitas vezes você pode associar com uma imagem para ficar fácil, né, de você lembrar. Então, por exemplo, eu vou falar que a primeira palavra é ai, que é a tradução é amor. Você pode relacionar com o coração, com o casal. Tem a segunda palavra ue, que daí significa para cima. Você pode lembrar uma escada indo para cima. Tem a segunda palavra que é ichi, que é na verdade o número 1. Então, simplesmente lembrar o número 1. Então, você tem que associar já os sons e vocabulário. Dessa forma, vai ficar até fácil para você ir incorporando, por exemplo, a letra A que você aprendeu com o símbolo, né? A e I. Então, já sabe que uma palavra é ai. E aí, isso usando palavras do dia a dia e temos o seu interesse, vai deixar muito mais fácil para o seu cérebro incorporar isso, porque até as coisas que você vê no dia a dia, ou temas do seu interesse que você vê todo dia, você vai poder lembrar, aquela palavra, isso aqui em japonês fala assim. E você misturando palavras que são características em hiragana e com katakana, você vai poder misturar um pouco as coisas e poder criar frases simples só usando essas palavras. Então, esse tipo de treino é muito importante para você desenvolver vocabulário, leitura e incorporar o hiragana e o katakana. Óbvio, no começo, você vai ler muito devagar, você pode te consultar, vai ver essa palavra aqui, esse símbolo, o que é esse símbolo? Aí você volta na tabela e vê, é verdade, esse aqui é o símbolo do ma, esse aqui é o símbolo do e, então isso aqui lê mae. Mae, o que significa? Significa frente, algo na frente, então algo que está na frente. Você vai ler devagar no começo, mas com o tempo você vai conseguir ler mais rápido com essa prática, e em questão de semanas você já vai estar lendo você vai ter um vocabulário muito grande e vai conseguir ter mais facilidade para entender, porque aí você já vai lembrar, esse aqui eu procurei daquela vez é o ma, então aqui é ma, esse aqui é o que? Esse aqui é o ru, então é maru, que é redondo. Então você usando essa mistura do seu treino, das palavras, do hiragana e katakana com palavras práticas de vocabulário, você vai conseguir incorporar muito mais rápido a leitura e vai conseguir ler rapidamente isso daí no seu
por exemplo, numa prova do JLPT em que você precisa interpretar textos. E agora, a última prática de como aprender hiragana e katakana é repetição espaçada. Então, todo dia vocês têm que fazer de 5 a 10 minutos de repetição espaçada. Existe um aplicativo muito legal que é o Anki para você fazer isso. Mas o aplicativo, tirando o aplicativo, uma coisa que vocês têm que entender: por que tem que ser feita a repetição espaçada? Como eu falei, existe uma curva do esquecimento. Em um dia, você chega a esquecer 70% do que você aprendeu naquele dia. Então, você tem que ter repetição para que você, obviamente, vai esquecer um pouco. Daí, com o tempo, esse esquecimento você vai conseguir incorporar tudo isso no seu o seu cérebro vai incorporar todas as informações e já vai ser algo de você, não vai ser algo mais que você tem que ficar procurando, já vai estar no seu cérebro essa informação e você vai conseguir extraí-lo com facilidade. Mas o importante, repetição não significa ler de novo, repetição significa que você tem que forçar o seu cérebro a extrair essa informação novamente, porque você usando o seu cérebro para extrair informação lá de dentro para algo prático, esse processo é que vai ficar comum para o seu cérebro, que vai criar conexões que vão ficar, como posso dizer, não permanentes, mas vão durar por muito tempo. E na hora que ficar numa prova ou numa leitura, você vai conseguir ler rapidamente. Por exemplo, qual o som desse hiragana? Como que eu leio essa palavra? Isso aqui é hiragana ou é katakana? Você consegue puxando isso dentro do seu cérebro, você vai conseguir incorporar isso rapidamente no seu dia a dia. Comece fazendo repetição espaçada só dos símbolos do hiragana e katakana, mas com o tempo coloque palavras que sejam assuntos que você gosta, ou do dia a dia. Então aqui, por exemplo, eu peguei tudo palavras que começam com hiragana K. Então você já consegue misturar com outras palavras, com outros símbolos, e isso vai facilitar no seu aprendizado. Por último, uma proposta de calendário para vocês estudarem. Eu, particularmente, eu estudei dessa forma e me ajudou bastante para reconhecer rapidamente as palavras. Em questão de 2 semanas, eu já estava reconhecendo o hiragana, o katakana, conseguia ler textos, no começo devagar, mas óbvio, a leitura dinâmica vem com o tempo. Mas eu segui essa agenda de estudo e me ajudou bastante. Então eu gostaria de sugerir para vocês também da mesma forma. Eu estudava em torno de 1 hora, né? Geralmente 2 intervalos de 30 minutos, eu segui o método Pomodoro, que é 25 minutos estudando e 5 minutos de pausa. Afinal, o cérebro também precisa de pausa, precisa relaxar para você conseguir incorporar essas informações. Então, no primeiro dia eu escrevia A, K, Sa, eu fazia aquele treino que eu mostrei para vocês, lembra? Primeiro dia, vou escrever. Segundo dia, eu incorporava, além do A, K, Sa, incorporava o Ta e o Na. No mesmo dia, eu também incorporava palavras, vocabulário relacionados com esses hiraganas que eu aprendi. No segundo dia já incorporava o do Tai, da coluna Tai Na. No terceiro dia o Ha, Ma, aí já tinha incorporado tudo isso daqui escrito e vocabulário. No quarto dia também. No quinto dia eu fazia de todos os símbolos, tanto em hiragana e katakana, tá? É bem importante lembrar, isso aqui era hiragana e katakana. Então, de uma certa forma, em 1 semana, eu já tinha praticado todos os hiraganas e katakanas. Em torno aí, 1 semana são 5 horas de estudo. Se for ver 1 hora por dia, não é muita coisa. Sendo que nesse primeiro dia não chega a dar 1 hora, tá, gente? Geralmente dá uma questão de 40 minutos, mas já era, como era a primeira vez, o começo é mais devagar. Mas depois aqui a gente vai acelerando o ritmo. E aí na segunda semana eu já estava praticamente só fazendo, escrevia ainda, mais para esse meu cérebro já incorporou os símbolos com som, mas focava muito na repetição espaçada. Repetição espaçada do hiragana, do katakana, das palavras, para que eu conseguisse obter um pouco mais de
naturalidade na hora de ler e reconhecer as palavras com sons. Em questão de 15 dias, para mim eu já estava conseguindo ler e já não praticava mais tanto a escrita, né? Porque afinal o foco não era tanto a escrita, o foco é conseguir com que o cérebro incorpore o som com as palavras, com os símbolos. Então, dessa forma, tenho certeza que se você seguir essa agenda, você vai conseguir desenvolver o Hiragana no Katakana. E obviamente, nos próximos vídeos eu vou falar como escrever, como treinar essas memorizações e dicas para você memorizar o Hiragana e o Katakana. No próximo vídeo eu vou falar sobre Hiragana, vou falar sobre aquelas primeiras 3 colunas do A, Ka, Sa e a sequência do A, I, U, E, O, Kaki, Pu, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So. Então, novamente, se você gostou desse vídeo, gostou das dicas aí de como estudar, acha que vai ser útil para você no dia a dia, ou se você acha que poderia ter alguma coisa a mais, sentiu falta de alguma informação, deixe nos comentários e se gostou, dê seu like e compartilhe com as pessoas também que têm interesse aí no estudo do Hiragana e Katakana. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo, até a próxima e obrigado!